Eles, ouro, denotando sua divindade. Agora, eles não eram pagãos. Eles não eram pagãos. Eles foram inspirados por Deus. Eles não eram pagãos, eles foram inspirados por Deus. Eles não estavam imaginando alguma coisa. Está imaginando? Eles sabiam o que estavam fazendo. É uma revelação. A pessoa sabe. Você não tem dúvida se Deus é 2, ou é 3, ou é 1. Você sabe que Deus é um só. O Filho é Ele numa outra forma de carne humana. Você não tem dúvida. Você não sabe o que é, o que não é. Você sabe, a revelação é isso. Você sabe. Né? É igual Abel. Sabia que era sangue que não oferecia para Deus? Você sabia. A revelação é isso. Deus revelar para você quem é Jesus. É uma revelação. Você não tem dúvida quem é Jesus. Você não tem dúvida disso. Você sabe que Ele é o Jeová do Velho Testamento. A coluna de fogo, que é o Pai. O Pai, o Mormon fala que era a coluna de fogo do Velho Testamento. O Filho foi quando aquela coluna de fogo se fez carne. O Espírito Santo até hoje, ele está dentro de nós. Né? Você não tem dúvida sobre isso. Você não pensa que é 2 pessoas ou 3 pessoas. Você sabe que é uma pessoa, um Deus em 3 ofícios. Eles não estavam imaginando alguma coisa. Aquilo provou. Mesmo os magos que eles viram o sobrenatural, porque seus próprios presentes que eles ofereceram, identificava e falava bem de seu testemunho de que eles viram o sobrenatural. Por quê? Porque isso fala perfeitamente. Eles trouxeram ouro, deidade, eles trouxeram incenso, serviço, e eles trouxeram mirra para a sua morte, quando ele era um neném. Amém? Mostrando que a divindade seria posta à morte na carne. Amém? A divindade posta à morte. A divindade morreu, Deus morreu na forma humana, entendeu? Não que ele morreu na forma de Deus, mas na forma de homem ele morreu. A divindade morreu. A morte na carne, amém. Que ele deveria redimir o homem caído. Como pode mudar isso? Como a pessoa quer mudar isso? Você vai ficar com o quê? Com o que a Bíblia fala de quem foi Jesus? Ou com o que esses homens dualistas, esses arianos ou trinitarianos falam? Né? Você vai ficar com quem? Com o que a Bíblia diz ou com o que esses homens dizem? Né? A sua escolha determina o teu destino. Quem foi Jesus? Os trinitários falam que ele foi a segunda pessoa da Trindade. Os dualistas arianos falam que ele foi a primeira criação, né? Que seria também a segunda pessoa. Deus seria o primeiro, né? Porque Jesus falou ali aquele dia, o Pai é maior do que eu. Né? O Pai é maior do que eu. É claro, né? O Pai é entre os céus e a terra. É o Criador de todas as coisas. Né? Então, o Filho é aquele homem, né? aquele que foi gerado. Né? Mas é o mesmo Deus, mas na forma de homem. Né? Agora, Jesus foi a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Né? Isso está em Apocalipse 1, versículo 17. Vamos ver quem foi Jesus. Se ele é a segunda ou terceira pessoa. Apocalipse 1, versículo 17 nos fala. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último, não há outro além de mim. Porque vivo e fui morto. Vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave de tudo, da morte e do inferno. Você quer ter outro Deus? Fica com você, né? Mas Jesus falou, eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega. Não há outro além de mim. É isso que a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo, do Filho. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A tua escolha, a tua fé determina o teu destino. Deus veio nessa era e revelou a tua palavra através do seu profeta. Vindicou com sinais e maravilhas. E a Bíblia também vindica e identifica quem foi Jesus. Sobrenatural, sinais, tudo, né? Vindica. Quem foi o Logos? Quem foi Jesus Cristo?
Nessa mensagem também, no parágrafo 91, aquele a quem haviam oferecido seus presentes a ele. Deixa eu voltar no 91. Agora, Deus assim ungiu a Jesus com a plenitude dele mesmo. A plenitude dele mesmo. Ele era o presente de Deus para o mundo. Aquele que os magos haviam claramente identificado. Os magos identificaram quem foi aquele menino. Aquele a quem havia oferecido seus presentes a ele. Mostraram que em seus corações eles sabiam quem ele era. Eles mostrou quem sabiam quem era Jesus. Hoje as pessoas não sabem quem é Jesus. Uns falam que ele é a segunda pessoa, outro, né, outra pessoa. Mas quem foi Jesus? Foi a própria divindade em carne humana para morrer. Morreu por nós na cruz do Calvário. Se fez parente do homem para morrer. Porque somente um parente redentor pode resgatar. Como está lá em Ruth, no livro de Ruth, explicando sobre isso. Né? Somente um parente pode resgatar. Mostrar que seus corações, que eles sabiam quem ele era e o que ele ia fazer por eles. Então, nenhuma dúvida, a primeira coisa que eles fizeram, eles se abaixaram perfeitamente, em ordem, e o adoraram. Adoraram Jesus. Não é igual esses alianos da mensagem falam, eles não adoraram Jesus, só foram prestar honra para Jesus como rei. Eu falo que eles sabiam que aquele homem era Deus, o Criador, né? A divindade, e ajoelharam para adorá-lo, adoraram Jesus. Antes que eles pudessem até mesmo entender, eles se abaixaram e o adoraram, e então apresentaram os seus presentes. Esta é a maneira de ter um Natal real, adorá-lo, e então apresentar seu presente, apresentando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém. Amém. Então nós vemos aqui que Jesus foi esse Deus. Por isso que ele nunca rejeitou a adoração, igual João fez lá na ilha de Patmos. Não me adora, tu conserva o teu. Ou o anjo fez lá na ilha de Patmos. Quando João queria adorá-lo, ele rejeitou a adoração. Por quê? Porque ele não era Deus. Agora Jesus, o Filho não. O Filho, ele é Deus, é o próprio Jeová. Porque entendam bem isso, gente. Lá, né, vamos agora entrar. Vamos ler aqui algumas coisas e vamos ver que lá no princípio era Elohim, quer dizer autoexistente. Aquele que existe por si mesmo. Esse piano não é autoexistente. A mesa não é, né? Não tem nada que é autoexistente. Eu não sou, você não é. Nós precisamos de alguém para criar, né? Para nos criar. Nós não somos autoexistentes, Elohim. Ele era Elohim. Então, daquele Elohim saiu o Logos, que foi chamado de Filho também. Aí perguntaram para Mambrano, mas quem foi o Logos? Ele falou, foi o próprio Deus. O próprio Deus se transformando numa forma que podia ser visto. Então era o próprio Deus. E quando criou o ser humano, ele passou a ser Jeová, que é Deus com sua família. Então, o Mambrano fala, o pai foi quando ele estava na coluna de fogo, lá no deserto, guiando o povo, era o pai. Quando se fez carne, era o Filho. 3 ofícios de Deus, 3 atributos de Deus. E aqui, hoje, como Espírito Santo, a mesma pessoa. Como eu, sou pai, filho e esposo, mas sou apenas uma pessoa. Né? São meus títulos, meus ofícios. Ele explica aqui também na mensagem, Hebreus 4, ele fala sobre esse assunto. Agora, observe aqui, quando ele estava terminando as bem-aventuranças bíblicas, aqui ele diz no versículo 27, do capítulo 11 de São Mateus, onde ele estava ensinando as bem-aventuranças no capítulo 5. Todas as coisas foram entregues em minha mão, a mim por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Vem, você não pode conhecer um sem conhecer o outro, porque ele era o Pai manifesto em carne. Ele era Jesus, o Filho, ele era o Pai manifesto em carne. Como que era uma outra pessoa, gente?
Ninguém conhece o Pai exceto o Filho. Parece que as pessoas podiam ver aquilo e não discutiam. Claro, Deus não é três pessoas. Se ele é três deuses, então somos pagãos. Qual deles é Deus? Eles são todos três um Deus. São três ofícios do mesmo Deus. Ele era o Pai na forma do Espírito Santo, naquela coluna de fogo no deserto. Ele era o Filho, quando ele usava o ofício de filho. Um pouco mais o mundo não me verá mais. Eu partirei e voltarei outra vez e estarei convosco, mesmo em vós até o fim do mundo. Ele é a paternidade, o Filho e o Espírito Santo também. É tudo o mesmo Deus operando em três ofícios diferentes. Paternidade, Filho e Espírito Santo. Nunca, João 1,5,7 diz, são três que testificam no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são um. Eles não concordam, não formam, eles são um realmente. O Pai e o Filho são um. Uma pessoa apenas, não duas pessoas, três pessoas. Como os dualistas falam, né, que eles são duas pessoas, o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. E o Trinitário fala que são três pessoas distintas. Tomé lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos satisfará. Ele disse, estou há tanto tempo no vosso meio e não me conheceis, disse, quando vem a mim, vem ao Pai. E por que dizeis, mostra-nos o Pai? Eles queriam ver outra pessoa. Mas Jesus era esse Deus, na forma humana. Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas da unicidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício e um lugar. E como o seu dedo, isso está errado. Deus não poderia, Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Se ele fosse, então, ele como poderia ele ser o seu próprio Pai? Você viu aqui? Né? O erro dos unicistas? Né? E eles tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício e um lugar. Um ofício e um lugar. Foi isso que o Umbanda viu no ensinamento unicista. Ele olhou ali, né? Não que eles ensinam isso claramente, mas o Umbanda, no meio deles, vendo a fé deles, o Umbanda pôde captar isso, né? Que eles tinham o Pai e o Espírito Santo como apenas um ofício e um lugar. É por isso que eles batem em nome de Jesus somente. Porque só consegue ver um ofício e um lugar. Quando o Umbanda falou para eles, vocês têm que colocar também Pai, Filho e Espírito Santo. Eles falaram, não, isso é trinitariano. Como está na mensagem da divindade explicada, né? Então eles fazem maior confusão com isso, não conseguem captar, né? Captar isto. E se Deus é um homem, né? Jesus era a casa na qual Deus habitava, a Bíblia disse isso, né? Então Jesus, ele era a plenitude da divindade, ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo em uma única pessoa. Como está também aqui no parágrafo 132, como tivemos isso outra noite, Deus no princípio era o Espírito, então Deus saiu o Logos, ou a teofania, que era uma forma de um homem chamar o Filho de Deus prefigurado. Ele veio à Terra em um corpo de carne, mesmo antes dele entrar em Jesus Cristo. Agora, absorva isto, de uma só vez, irmão. Eu te provarei isso, né? Foi lá quando pediu 3 homens para Abraão, lá, e um discerniu o coração de Sara. Abraão falou, tu és Elohim. Então estava ali também numa forma de carne humana, mas foi uma teofania, que o homem nasceu, não morreu. Deus apareceu daquela forma e desapareceu. No 133, o Abraão nos fala, quando Moisés o viu, ele disse, deixe-me ver a tua forma, Senhor. E Deus escondeu-lhe numa rocha, e quando ele passou, ele disse, essas eram as costas de um homem, aquilo era aquela teofania, exatamente. Então aquela teofania teve que se fazer carne. Então aquela teofania, o Logos, né, que foi chamado de filho pelo Umbanda aqui,
teve que se fazer homem, fazer carne. Então aquela teofania teve que se fazer carne, não outra pessoa. Tá vendo? Não uma outra pessoa, que nem o dualista fala. Vocês fazem duas pessoas, vocês fazem uma pessoa só, meu Deus. Mas são duas pessoas, o dualista fala. Duas pessoas. O Manuel fala. Então aquela teofania teve que se fazer carne, né? Que foi Melquisedeque. Melquisedeque teve que se fazer carne, a mesma pessoa, não outra pessoa. Hebreus 4, capítulo 4, né? Hebreus 4, versículo 133. Não outra pessoa, mas a mesma pessoa teve que se tornar carne para tirar o ferrão da morte. Como a abelha, ela ferroa, ela deixa um ferrão. E ele deixou aquilo, ele podia colocar um ferrão na carne humana por causa do pecado, mas, irmão, quando ele ferroou a carne de Emanuel, ele perdeu o seu ferrão. Sim, Senhor, ele pode zumbir, mas ele não tem mais ferrão. Então Deus teve que se tornar a mesma pessoa, né? A mesma pessoa o tempo todo. Vamos agora ler a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, do 251. Vamos ver o que fala aqui, 251. São tantas mensagens para ler que eu acho que não vou dar conta de ler tudo, né? Nem agora de manhã e nem hoje à noite também, pelo jeito. São tantas mensagens para ler. Mas vamos lendo aqui e vamos ver, né, aonde vamos chegar. 251. Eu não marquei aqui, então não é aqui não, pelo jeito. Mas eu vou tentar achar e mais tarde no curso da noite, se Deus quiser, eu estarei lendo ali, né? Mas vamos agora então e não sabeis, na verdade, e não sabeis. No parágrafo 97, não sabeis, o Manuel fala: eu creio que li isto há poucos momentos atrás. Ouçam isto. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. E como foi ele criado? Mas este é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Quando Deus, o Espírito. Então, Jesus não pode criar Jesus. Você entende isso? Jesus não poderia ter criado ele próprio, né? Mas quem foi Jesus? Aquele rapaz, aquela criança em Belém ali. Mas esse é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Aquilo era Deus sendo criado. Deus, o Criador, Ele mesmo se tornando uma criação. Deus quem fez o barro, fez o cálcio e fez o potássio, a luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo. Ou seja, Deus criou a si mesmo. Então gente, quando o Mamona fala que Jesus não poderia ter criado Jesus, ele não está querendo dizer que são duas pessoas distintas, né? Tenta abrir os seus olhos espirituais para captar isto. Não é que são duas pessoas distintas. Como o Bruno fala que não é um como o seu dedo. Porque aqui na mensagem não saber, ele fala isso bem claramente. Deus juntou o barro, fez o potássio e criou a si mesmo ali em Belém. No princípio da criação de Deus, o amém final, amém significa assim seja, o final
de Deus, quando Deus completou em sua criação. Então Deus criou a si mesmo ali em Belém. Deus criou a si mesmo. Na mensagem A Divindade Explicada, no parágrafo 146, o Mombrana nos fala, 146, 126, eu creio que há um Deus em três ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Olha o nome da mensagem, A Divindade Explicada. A Divindade Explicada. Se você quer saber alguma coisa sobre a divindade, quem foi Jesus, é só ler essa mensagem, A Divindade Explicada. Você nunca vai ver uma mamãe falando que o filho foi outra pessoa distinta do pai, uma outra pessoa distinta, um outro ser distinto. E isso você não vai encontrar na mensagem de Mombrana jamais. Né? Dizendo que é outra pessoa distinta do pai. Eu creio que há um Deus em três ofícios. Né? Ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente por essa razão que nós fomos comissionados a batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que é Deus condescendendo, descendo. Agora, Deus, quando ele apareceu no princípio para o homem, ele estava na forma de uma coluna de fogo. Você crê nisso? A qualquer leitor que sabe que a coluna de fogo que estava no deserto era o Logos, que era o anjo do pacto, o qual era Cristo. Era Cristo, era Deus, era Elohim. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu vi a face de Abraão. Antes que Abraão fosse, eu sou, né? Elohim. Porque ele disse, eu creio que, está em São João 6 ali, ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele era o eu sou. Desse modo, isso era Deus, santo, até mesmo se um homem tocasse a montanha, ele deveria ser morto, veja, correto. Agora, esse mesmo Deus estava tentando mover-se de volta para dentro de sua criatura, que ele havia criado. Agora, ele não podia se aproximar deles, porque eles eram pecadores. E o sangue de bodes e ovelhas nunca tirou os pecados, nós sabemos disso. E isso apenas cobria o pecado. Agora, porém, então, esse mesmo Deus, essa coluna de fogo, ele se tornou carne. Esse mesmo coluna de fogo, Deus, Elohim, se tornou carne, gente. Você não pode colocar o filho como sendo uma outra pessoa, nunca na sua vida, uma outra pessoa, adorar uma outra pessoa. Ou não adorá-lo, porque achar, não vou adorar ele porque não é Deus. Que carnalidade quando a pessoa faz isso. Não adoro o filho. Eu não adoro esse homem, não. Porque ele não é Deus, ele é o filho. Não tem revelação nenhuma quem é o filho, quem é Jesus. Não tem nenhuma revelação. Por isso que não está edificado corretamente. A Bíblia disse, chamado Senhor Jesus Cristo, a Bíblia disse, nele habita a plenitude da divindade corporizada. E Jesus disse, em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Se eles puderam chamar isto grande, ora, o que nós faríamos? Está vendo? Grande é o mistério da piedade, pois Deus foi manifestado na carne, e visto dos anjos, e recebido na glória, e assim por diante. Agora, ele disse em São João 14, para Tomé, quando me vês a mim, vês o Pai. E por que dizes tu, mostra-nos o Pai? A Bíblia disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, Deus não pode ser três pessoas, três deuses. Nem pode Jesus ser seu próprio Pai em um. Está vendo? De modo que, veja, isso torna ambos radicalmente errados. Né? Ambos estão radicalmente errados. Agora, se você apenas notar, não há lugar. Se nós temos três deuses, nós somos pagãos. Agora, nós sabemos disso. Como os judeus disse para mim uma vez, quando eu estava falando com ele, disse, qual deles é o seu Deus? Qual é o seu Deus, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Qual deles é o seu Deus? Eu disse, ora, não há três deuses. Ele disse, não pode cortar Deus em três pedaços e dar a um judeu. Eu disse, não, Senhor. Eu disse, quando John Ryan foi curado de cegueira ali em Fort Wayne, você sabe, e esse certo rabi aqui em cima, em Mishawa, ou Fort Harbor, ele disse, não se pode cortar Deus em três pedaços e dar a um judeu. Eu disse, certamente que não, eu não corto. Eu disse, Rabi, seria difícil para o Senhor crer nos profetas? Ele disse, não. Eu disse,
Em Isaías 9,6, de quem ele estava falando? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele diz, esse será o Messias. E eu disse, então, Rabi, que relação o Messias terá com Deus? Qual a relação do Messias com Deus? Ele disse, ele será Deus. Está vendo o Messias? Quem será o Messias? O Messias será o próprio Deus. Será o próprio Deus. Outro erro dualista dos arianos. Eles falam que Jesus só passou a ser Deus depois que o Espírito desceu nele, ali no Rio Jordão. No Rio Jordão. Eles falam isso, eles interpretam a Bíblia dessa maneira, né? Eles interpretam isso erroneamente. Como sempre, eles torcem o que o Mambrana falou. E isso que eles creem está na mensagem... na mensagem, possuindo as portas do inimigo, 79 e 80. O Mambrana fala assim, agora, quando ele vier, nós encontramos que no princípio do seu ministério, que depois que ele tomou o trono de Davi, espaço vazio, enfim, espiritualmente falando, quando o Espírito Santo veio sobre ele, e o batismo de João, e ele se tornou o Messias ungido, agora, recordem, ele era o Filho de Deus, quando ele nasceu. Ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Mas quando ele se tornou o Messias, foi aí quando o Espírito Santo veio sobre ele. Porque Messias significa ungido, bem? E ele era ungido. Quando o Espírito Santo veio sobre ele. Vocês me ouviram pregar sobre a pomba e o cordeiro. Então encontramos quando ele, após os seus 40 dias de tentação, ele saiu. Ele saiu. Então aqui eles tomam isso aqui para dizer que Jesus não era o Messias, né? Não era o Messias, mas eles não entendem isso aqui, né? Que ele só foi Messias depois do... Né? O Mambrana está falando isso aqui, mas você não pode isolar um parágrafo, né? Porque se você pegar essa mensagem aqui, a revelação de Jesus Cristo, no seu parágrafo, na sua página 9, aqui o Mambrana nos fala, no parágrafo 9, Lucas 2,11 diz, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus. Assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci um Brana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado o nome aqui embaixo entre os homens. Então ele nasceu já o Cristo, né? Agora, o que a Mambrana quer dizer com isso? Que ele passou a ser o Messias, o Cristo ungido, né? Ali, somente ele quer dizer aqui, o 80 explica isso, porque o ministério do Messias foi profetizado por Moisés, lá em Deuteronômio 18, ele seria um filho do homem, um profeta, né? E o sinal dele é o quê? Discernir o pensamento dos corações das pessoas. Esse é o sinal do Messias. Então o sinal, né, ele passou sobre o Messias, né, nessa parte, cada sinal começou a manifestar sobre ele. É igual o ministério dessa era do filho do homem também. Passou a ser quando? Quando o sinal de discernimento, através de Mambrana, começou a acontecer, que foi em 49, ali em Regina, no Canadá, em 1949. E se você ver aqui no parágrafo 80, e como o seu ministério começou, tá vendo? E como terminou. Encontramos que em seu ministério, lá havia um homem chamado André, que saiu e encontrou seu irmão, um pescador, e o trouxe Jesus. E Jesus lhe disse, o teu nome é Simão, o nome do teu pai é Jonas. De hoje em diante te chamarão Pedro, que significa pedrinho. Vocês se recordam disso? E esse companheiro ficou maravilhado com o que Jesus havia dito. Agora, estava o Messias suposto a fazer aquilo? Quantos conhecem aquilo? Digam amém. Agora Jesus responde amém. Ele era para ser o profeta. Sim, Senhor. Moisés disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta com o seu... E será que quem ouvir esse profeta não será cortado do povo. Então, né, ele seria o Messias. E esse sinal do Filho do Homem, ele começou o ministério do Filho do Homem ali. Quando veio a unção sobre ele. Por isso que ele nunca recebeu isso antes, né, esse ministério começou ali, do Filho do Homem, deu plenitude corporal. Não é que ele passou né? Ele nasceu o Messias. Ele nasceu para isso, para esse ministério.